Amém, igreja? Amém. A paz do Senhor para todos. Sinta-se à vontade. Estamos na casa do nosso Pai, então a casa é nossa também, em nome de Jesus. Hoje o Senhor vai falar tremendo em nossos corações. Desde já, hoje, eu quero dedicar esse culto em ação de graça à vida da nossa pastora, que ela possa, Deus possa estar recebendo essa bênção e derramando essa bênção sobre cada vida em nome de Jesus. Amém? Porque o Senhor, Ele já se faz presente aqui neste lugar. No momento que você marcou um encontro com Ele aqui, você começou a se arrumar, Ele já estava com essa mensagem para deixar no seu coração nesta noite. Então desde já, começa a receber em nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos estar falando com o Senhor. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, maravilhoso és tu, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia abençoado, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Senhor, eu te agradeço, Senhor. Toma lugar de honra aqui neste lugar, Senhor. Começa abençoando, Senhor, abrindo a janela dos céus, derramando bênçãos sem medida sobre o Teu povo, Senhor. Ah, Pai querido, Pai santo, nós somos carentes, somos dependentes de Ti, Senhor. Sem Ti nada nós podemos, Pai amado, mas contigo, Senhor, nós podemos, porque nossa confiança está em Ti. A nossa força, Senhor, nós buscamos de Ti, Senhor. Então, Pai querido, tem de Tua misericórdia, Senhor. Tenda Suas mãos poderosas sobre este lugar, Senhor. Abençoa cada um que entrou por essas portas, cada lar representado, cada vida que aqui está, Senhor. Deus querido, desde já te agradeço por tudo, em Teu santo nome. Amém, amém e amém. Meus queridos, a devocional desta noite encontra-se no livro de Juízes, capítulo 6, versículo 12. Glória a Deus. Amém. Vamos ler todo mundo junto em nome de Jesus? 1, 2, 3. Então o anjo do Senhor me apareceu e me disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém? O Senhor é contigo, homem valoroso. O Senhor é contigo, mulher valorosa. O Senhor é contigo, jovem valente. Porque o Senhor, Ele que nos garante a vitória. Então já começa a receber a tua bênção nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia, Jesus. Ó Senhor, faça descer fogo neste lugar, Senhor. Deus querido, Pai Santo. Gideão estava malhando trigo no lugar errado, mas o anjo do Senhor apareceu e ele disse: varão valoroso, homem valoroso. Hoje o Senhor está dizendo contigo: tu és valorosa, tu és valoroso, porque o Senhor é Ele que te garante a vitória, e Ele já se faz presente aqui neste lugar, meu querido. Entenda que o Senhor está falando contigo nesta noite, porque muitas vezes você pode estar malhando trigo, de repente está fazendo algo que está longe da presença do Senhor, mas o Senhor, Ele aparece contigo e diz: tu és valoroso para mim. Tu foi comprado com um preço muito alto, então se torna valoroso, meu querido, porque o Senhor Jesus te comprou a preço de sangue. Então, meu querido, sinta-se à vontade na casa do nosso Pai, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. Amém, igreja? O Senhor é Deus, não resiste o louvor. Então, meu querido, adore o Senhor, louve o Senhor, busca nele, me acharei, buscar de todo o vosso coração. Esteja firme na presença do Senhor. Ali estava Gideão, um homem valoroso, mas estava malhando trigo no lugar. E o anjo do Senhor apareceu a ele. E quantas vezes o anjo do Senhor está falando aos nossos corações, e muitas vezes as pessoas não estão entendendo o que o anjo do Senhor está falando em cada coração. Não está parando para ouvir, não está dando crédito à palavra do anjo do Senhor, mas o anjo do Senhor está falando. Então, meu querido, não endureça teu coração quando ouvir a voz do Senhor teu Deus. Dê crédito à palavra do Senhor, porque ela é fiel e verdadeira. Então, meu querido, não tema, mas sim creia, somente em nome de Jesus. Amém? Deus, ainda te quer. Nós vamos estar recebendo a plenitude desta noite, em nome de Jesus, a obreira Rosiane, em nome de Jesus. Só vejo a paz do Senhor, amém? Amém. Peço que a igreja abra suas Bíblias em Marcos, capítulo 4, versículo 35. Uma palavra a qual Deus ministrou ao meu coração essa semana, qual eu vim orando, e peço que toda a igreja leia junto.
E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. Pode repetir o mesmo versículo? E naquele dia, sendo já tarde, disse: passemos para o outro lado. Senhor, meu Deus eterno Pai, Senhor, que eu me coloco, Senhor, em Tuas mãos, Pai. Peço que o Senhor venha falar, Senhor, comigo e com a Tua igreja. Que o Senhor venha preparar o nosso coração para ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, trabalhe em nosso meio, continue trabalhando em nosso meio, Senhor. Pai, que eu não venha falar nada de mim mesmo, Senhor, mas que eu venha ser usado em Tuas mãos, Senhor, como um canal, meu Deus, como um instrumento. Em nome de Jesus. A igreja pode se sentar. Não sei se os irmãos prestaram atenção, mas até a pastora me falou, assim que a gente acabou de cantar, que todos os hinos, né, tudo que foi falado até agora, foi sobre adoração, né? Foi sobre, às vezes, num momento difícil, a gente prestar adoração ao Senhor. Porque é muito fácil, né, a gente adorar a Deus quando o nosso celeiro está cheio, né, quando a nossa dispensa está ok, quando o nosso trabalho já está tudo certo, assinou a nossa carteira, a nossa família, todos estão em comunhão, todos estão... Quando a gente pode dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, é muito fácil. Só que a gente precisa também adorar a Deus nos momentos difíceis, né, nos momentos de prova, nos momentos de escassez, no momento em que somos perseguidos, que somos caluniados, né? Há uma nuvem de testemunho lá fora. E a gente costuma dizer que ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Lá fora que é difícil. Lá fora é difícil ser cristão dentro do seu trabalho, porque várias pessoas apontam, várias pessoas te observam. Então, mas não é sobre isso que vamos falar. Vai ter um momento até que a gente vai entrar nessa parte. Mas vamos, né, falar sobre Marcos, né, capítulo 4, versículo 35. Eu vou estar lendo o texto. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava cheio de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. E eles o despertaram e lhe disse: Mestre, não te importa se pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, e emudece, né? O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Posso ouvir um glória? Glória a Deus. E falar desse texto, né? Esse texto explica que os discípulos de Jesus, eles enfrentaram uma grande tempestade, né, no mar da Galileia. E mesmo Jesus fisicamente ali no barco, né, a Bíblia mencionou que Jesus estava no barco. Eles não foram isentos de uma tempestade, né? E aí a gente, vamos imaginar esse barco, né? A tempestade que fala nesse texto é uma tempestade de ventos, né, ao ponto de encher o barco de muitas águas, ao ponto deles ficarem com medo. Imagina nós, né? Todo mundo aqui já teve experiência de ir para a praia, e aí a gente está lá tomando banho, e de repente a gente se assusta com uma onda muito grande. O que a gente faz? A gente sai e senta na areia, né? Vou esperar dar uma acalmada e depois eu volto.
Eles estavam em meio a uma tempestade. E aí eles se viram com medo, né? Eles se viram tensos. Acredito que eles deveriam estar tremendo. E trazendo para os dias de hoje, essa tempestade, ela pode dizer que são problemas, lutas, provas, que todo cristão vivencia. Ímpios também vivenciam. E quando a gente fala, quando a gente menciona tempestade, problemas, eu acho que a primeira, né, de todas é a perseguição que o cristão enfrenta. Né? A igreja do Senhor ela é perseguida há muito tempo, porque muitos querem fechar a igreja. O inimigo, ele não está satisfeito de estarmos aqui, nesse calor que está fazendo hoje, todo mundo sentado para ouvir a voz do Senhor. Ele não está satisfeito. Aleluia. Ele estaria satisfeito se estivéssemos num bar, se estivéssemos bebendo, se estivéssemos em qualquer lugar que não seja a casa de Deus. E, como eu falei, né, no trabalho a gente sofre perseguições, né, dentro da nossa casa. O maior ministério começa dentro da nossa casa. Às vezes o cristão passa por problemas emocionais, por questões familiares, e que muitas das vezes alguém físico ali não tem. E aí você está triste, você está chorando, você está angustiado, e aí você rola, sabe, o WhatsApp. Eu preciso conversar com alguém, mas eu preciso que seja uma pessoa que seja próxima a mim, porque será que o que eu vou falar, será que a pessoa vai estar pronta a me ouvir? E aí o que a gente faz? A gente faz a melhor coisa. A gente faz o que os discípulos fizeram. Mestre, me escuta, me socorre aqui. A gente entra para o nosso quarto, fecha a porta, dobra os nossos joelhos e fala com só quem pode resolver. E em muitos momentos achamos, né, que estamos sozinhos, mas Deus deixou o Consolador no meio de nós, né? E Ele leva a nossa oração. Ele está ali para nos consolar, para dizer: ei filho, eu estou contigo. Você não está sozinho. É só uma tempestade. E dias ruins, dias bons não passam, né? Às vezes a gente tem uns dias tão legais, né, que a gente queria, poxa, podia passar bem devagarzinho. Dias maus também passam, né? E eu tenho, assim, visto, né, um número crescente de casos de pessoas com ansiedade, com medo, síndrome de pânico, síndrome de pensamento acelerado. Toda hora tem uma síndrome nova, por questões, por problemas que muitas das vezes são espirituais, que muitas das vezes a pessoa não está conseguindo administrar ali o que talvez seria resolvido com uma oração. Talvez não, seria resolvido com uma oração, com uma intervenção divina. Só que a gente quer o quê? A gente quer uma pessoa física, a gente quer ver acontecer, a gente quer, sabe, dar uma ajudinha para Deus. A gente quer se meter aonde não é nem para a gente colocar a mão. E aí muitas das vezes vem a frustração, porque Deus fala: ei filho, espera um pouquinho, acalma essa ansiedade, eu farei acontecer. E aí a gente se frustra, porque a gente acha que o tempo de Deus é o nosso tempo. A gente acha que só porque eu estou na igreja, eu sou dizimista, eu sou fiel, eu tenho que colocar Deus contra a parede, né? E aí a gente pensa, né, quando a gente vai falar de problemas, a gente pode pensar também, né, um afastamento no trabalho, às vezes está tudo certo lá, tudo encaminhando, e aí a gente dá de cara com uma demissão. E aí o nosso chão parece que some. A gente se entristece, a gente muitas das vezes se pergunta para Deus por quê. Às vezes é um livramento e a gente não entende.
Uma crise financeira, todo cristão já passou ou vai passar por uma crise financeira, né? E aí, a gente mais uma vez se coloca naquele lugar, Jesus. Só que a gente, né, esquece que, vou falar mais adiante, mas a gente esquece que existem provas que são pedagógicas, que são para te ensinar, que é para fazer você se achegar mais. São provas que Deus fala assim, desse jeito não tá bom. Eu quero mais de você. Eu não quero o meu servo vindo para a igreja para cumprir tabela. Não, eu vou na igreja hoje porque se eu não for, o pastor vai me olhar de cara feia. Não, ele quer que a gente coloque a mão no arado de verdade. Porque a gente não pede de verdade, a gente também tem que fazer o de verdade, a gente tem que entregar o melhor para ele e a gente tem que estar preocupado, será que eu dei o meu melhor? Imagina, eu costumo dizer isso, né, em algumas devocionais, né, que é a primeira palavra. Uma vez, né, o pastor me deu a oportunidade para trazer uma devocional e aí eu lembro que eu falei uma frase que eu gosto sempre de mencionar ela. Imagina se esse fosse o último culto, se essa fosse a última vez que o Ministério de Louvor tivesse cantado, se essa fosse a minha última vez de ministrar a palavra do Senhor pela misericórdia dele. Imagina se essa fosse a última vez que eu olhei a roupa que eu ia vir para a igreja. Então, por que eu não posso fazer o melhor? Por que eu não posso me preocupar de fazer o melhor? Um outro problema que muitos cristãos passam, que vivenciam, é um diagnóstico de uma doença. A gente tende a nos entristecer, né? Às vezes enfraquece a nossa fé, porque todo cristão ou não cristão tem uma meta na vida, né? Assim, eu vou crescer desde pequenininho, eu vou estudar tal coisa, eu vou trabalhar em tal coisa, eu vou ter filhos, eu vou casar, eu vou servir a Deus. Talvez não seja nem para a parte material, de estudo, de curso, mas eu quero que a minha família toda esteja na casa do Senhor, porque nós temos uma promessa de vida eterna e eu quero que todos estejam caminhando. Então, desde muito pequenininha a gente vai traçando o que a gente quer durante a vida toda. E aí quando a gente recebe uma notícia de um diagnóstico, é como se a gente fizesse um reverso e pensasse, passasse um filme na nossa mente, né? O que eu estou dizendo não é que eu já vivi, mas eu atendo muitos casos e eu estou falando baseado nos atendimentos que eu faço. E aí é como se o mundo parasse naquele momento e aí você pensasse, meu Deus, será que eu vou viver tudo isso? Será que eu vou conseguir concluir a minha faculdade? Será que eu vou conseguir ensinar aos meus filhos o caminho que devem andar? Será que eu vou ter vida para ver meus netos? E aí passa muitos serais, muitos pontos de interrogação na nossa mente. E muitas das vezes a gente não consegue lidar. E aí, mais uma vez, vem uma síndrome, vem uma ansiedade, vem uma depressão, um medo de não conseguir sair de casa, o medo de não conseguir terminar coisas que começou. E aí a gente pensa mais uma vez, por que não orar? Por que não entregar a vida? Não estou dizendo que seja fácil, não é fácil. Mas muita coisa a gente vai conseguir resolver no espiritual, no mundo espiritual, com os olhos da fé, né? Com os olhos da fé a gente vai contemplar cura, com os olhos da fé a gente vai contemplar providência de Deus, com os olhos da fé a gente vai contemplar vidas restauradas, casamento restaurado. Só que a gente precisa olhar com os olhos espirituais, porque com os olhos carnais já acabou.
já deu para mim, eu já não tenho mais o que fazer. Quando os filhos também vão para o tráfico, eu acredito assim, para uma pessoa que sempre serviu a Deus, né, que sempre deu o seu melhor, sempre esteve na casa do Pai, e ver seu filho numa situação dessa, deve ser desesperador. Só que há jeito. Para tudo que a gente colocar Deus na frente, há saída, né? Existem tempestades, né? Existem provas, lutas, que a gente passa pelas nossas escolhas, né? Não tem nada a ver Deus com isso. São escolhas erradas que fazemos. Ah, como assim? Às vezes Deus já te deu o caminho. Deus já falou como vai acontecer. Mas aí mais uma vez a nossa ansiedade, né, a forma com que a gente quer dar uma ajudinha para Deus, como se Ele precisasse, a gente vai por um caminho do nosso coração. Só que a Bíblia fala que o nosso coração é enganoso. E aí, o que acontece? Deus falou: ei, olha, você vai por aqui, vai acontecer dessa forma. Ah, não, vai demorar muito. Porque até eu fazer esse curso, não, vou por aqui. E aí o que acontece? Lá na frente, você se frustra. E aí você quer tirar satisfação com Deus de uma coisa que Ele iria te livrar. Às vezes acontece, né? De mesmo insistindo, Deus fala não, é não, e ponto final. E aí eu entendo que aquilo ali é um livramento. Eu entendo que aquilo ali, não é dessa forma. Só que muitas das vezes, como eu falei, a ansiedade faz com que você não esteja satisfeito, porque a gente quer ver, né? A gente é muito do ver, né? A gente quer ver as coisas acontecendo, a gente quer ver as coisas fluindo, a gente precisa, muitas das vezes, eu vou lá na igreja de fulano tal, porque a irmãzinha de lá, ela vai me revelar o que Deus já te revelou no oculto, no secreto. Mas aí você quer o quê? Uma mão na cabeça. Você quer... E a gente precisa ter cuidado, porque muitas das vezes nem é Deus que está falando, mas eu estou tão ansiosa, eu quero tanto uma resposta, que eu acredito e pego e tomo posse daquilo, e quando eu vejo eu já estou frustrada e falo: nossa Deus, foi isso que o Senhor planejou para a minha vida? É isso que vai acontecer comigo? Sendo que a gente não se coloca no lugar de reconhecer que Ele é tudo na nossa vida, que nós não somos nada sem Ele. E existem, né, tempestade que é de acordo com a vontade de Deus. Que aí são aquelas tempestades, todo mundo já ouviu falar, né, eu acredito até que tenha um versículo, mas eu não pesquisei, que quando está perto de uma grande vitória, vai vir uma grande luta. Tem. Acredito que tem esse versículo. Quando está perto de uma grande vitória, vai vir uma grande luta. E acontece dessa forma. Às vezes a gente não está entendendo o propósito ali, a gente não está entendendo aquele processo que está acontecendo, e aí Deus já nos revelou, Deus já nos mostrou o caminho que a gente tem que seguir, as bênçãos materiais e as bênçãos espirituais, quem vai ser você, o que Ele vai te dar em tua mão, né? Qual a obra que Ele vai dar para você fazer, qual é o teu chamado, você já tem tudo isso em mente, você já sabe se você, né, vai trabalhar com missões, você já sabe se você vai trabalhar como levita, você já sabe tudo. Só que você não consegue esperar. Você não consegue. Só que o processo de Deus, ele tem início, meio e fim. E como eu falei no início, não é no nosso tempo, é no tempo dele. As coisas vão acontecer da forma dele. E aqui para nós vai ser perfeito, vai ser lindo, mas se a gente não querer meter o bedelho, desculpa pela expressão, mas se a gente não querer dar uma ajudinha para Deus, colocar a nossa mão, se a gente esperar em Deus, se a gente confiar, depositar todo o nosso descanso, toda a nossa ansiedade, a palavra vai dizer, ela
vença toda ansiedade. Não fique preocupado com o que hás de vestir amanhã, com o que hás de comer, porque eu vou prover. Não é exatamente com essas palavras, mas é isso que diz. Ele fará acontecer, porque nós somos filhos dele e eles têm pensamentos muito maiores que o nosso. Os sonhos dele são perfeitos. Quem aqui já viveu um propósito, o que Deus disse que iria se cumprir? Eu acredito que quem já viveu esse propósito pensou dessa forma: nossa, não foi nem isso que eu imaginei. Eu imaginei tão pouco. Deus foi lá e me surpreendeu. Porque Deus é Deus dos detalhes. Deus sonda e conhece o nosso coração. Ele sabe o que é bom para cada filho. Ele sabe que se ele der uma bênção para um filho, a mesma para o outro, pode ser que um se desvie. Então, antes dele te dar a bênção, ele vai querer ver se você tem maturidade. Ele vai querer ver se você sabe usar. Ele vai querer ver se você está preparado. Então, a gente precisa confiar, esperar, entender novamente que não é o nosso tempo, que é no tempo dele, que é do jeito dele. E as bênçãos e as tempestades, elas são inevitáveis, né? Quem vem aos estudos, né, o que hoje, com a permissão de Deus, está sendo ministrado aqui, tem sido falado nos estudos. E Jonas, por ele ter feito um caminho ao qual Deus não tinha mandado, ele sofreu uma consequência, né? Só que a Bíblia vai dizer de vários personagens que passaram por tribulações. Jó perdeu tudo. E ele não entendia o processo pelo qual ele estava vivendo, mas ele resolveu, ele escolheu confiar em Deus. Ele não entendia por que tantas perdas, porque tudo aquilo estava acontecendo com ele, mas ele só vou confiar, só vou depositar minha confiança em Deus, porque se ele está fazendo dessa forma, é ele que sabe. José, ele não entendia o processo pelo qual ele estava passando, mas ele também resolveu escolher confiar em Deus. Quem conhece a história de José sabe que de escravo ele foi a governador. Mas antes disso acontecer, ele passou por várias lutas que muitas das vezes, todas as vezes, a gente nem passou o que eles passaram. E aí a gente precisa, como a Bíblia fala, né? A palavra ela corta para os dois lados. A gente precisa parar de ser crente mimizento. Crente que qualquer coisa eu estou chorando, qualquer coisa eu vou largar o cargo, eu não quero mais saber dessa igreja, eu vou ficar lá fora porque eu vou ser crente frequentador. Eu venho, eu sento, eu recebo e vou embora. Mas Deus merece isso? Deus merece que a gente só venha para receber? Ou por tudo que Ele fez em nossa vida, porque os louvores que nós entoamos ao Senhor, a palavra que nós, pela misericórdia dEle, ministramos na igreja, não chega nem perto de grandes maravilhas que Ele fez em nossa vida, no ato de amor que Ele fez por cada um de nós. E aí muitas das vezes um aborrecimento, uma olhada diferente, porque nem todo dia a gente está querendo rir, nem todo dia a gente está num dia de conversa. Às vezes a gente não quer papo. Irmão, meu estranho, eu não vou mais lá não. Aquela líder, ela está se achando. Aquela palavra lá, eu senti que foi indireta para mim, eu não quero mais estar na igreja não. Isso acontece. E eu não estou dizendo da igreja El Shaddai, eu estou dizendo de todas as igrejas. Semana retrasada, foi nesse mês,
no início desse mês, eu compartilhei com a igreja de que eu tinha ido a um culto numa igreja em Nova Iguaçu, e conforme o que estava sendo ministrado, o que estava sendo falado, eu me deparei com algumas coisas que acontecem na minha igreja e que eu já vi acontecer em outras igrejas em Paracambi. Então não adianta a gente pensar, eu vou trocar de igreja porque isso vai ser solucionado. Não vai ser solucionado, porque a gente lida com pessoas, e pessoas são humanas, pessoas são falhas. Se você quer estar na igreja, foque no alvo que é Cristo. Não olha para pastor, não olha para membro, não olha para líder, não olha para ninguém. Foque na sua salvação. Aleluia. Porque somos falhos. Vai ter momentos que a gente vai entristecer uns aos outros. E se você não falar, eu também não vou entender. E aí, como que, é resolvido? Então, Jó, ele não entendia, José não entendia o processo pelo qual estava passando, mas ele resolveu, escolheu confiar em Deus. Deus não livrou Daniel da fornalha, mas ele salvou do fogo. Deus, ele não livrou Daniel de passar pelas covas dos leões, mas ele livrou Daniel de fazer o leão fechar a boca. E aí, o que a gente entende sobre isso? Quem somos nós? Às vezes a gente fala, nossa, é tanta prova que eu passo, é tanta luta, é tanta tempestade, vai uma, vem outra, vai uma, vem outra. Mas quem disse que seria fácil? Paulo, ele tinha espinho na carne, ele foi preso, ele foi perseguido, ele foi apedrejado, mas ele não parou. Ele não parou. Em 2 Coríntios, não precisa colocar, capítulo 11, versículo 24 ao 27, vai dizer assim: cinco vezes recebi dos judeus uma 40 de açoite menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas e uma vez apedrejado em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e em sede, e em jejuns, muitas vezes em frio e nudez. Que é um exemplo maior do que Paulo vivenciou. Tudo por amor ao Evangelho, tudo por amor a Jesus. Ele passou por tantas coisas que, como eu falei aqui, não chega nem perto das lutas diárias que nós enfrentamos. Não chega nem perto de tudo. Se a gente colocar, fizer uma retrospectiva da nossa vida, desde o momento em que nascemos até o dia de hoje, não vivemos o que Paulo menciona, tudo que ele viveu. No versículo, na passagem, em Marcos 35, versículo 38, Marcos 4, versículo 38. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Não te importa que morramos? Em outras versões, Senhor, o Senhor nos trouxe aqui para esse meio do mar, para que morramos. Imagina, os discípulos ali pedindo socorro para o Mestre. Imagina nós hoje, quando eu falo, Deus pergunta para ele aonde que está a fé dele. E por que Deus faz essa pergunta?
Porque os discípulos caminhavam com Jesus. Os discípulos viam curas e maravilhas que Jesus fazia, que Jesus faz. E aí, mas imagina nós, lá no meio daquele mar, a gente não ia ter medo? A gente não ia nos desesperar também? E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram da forma correta. Eles pediram socorro para Jesus. Eles não confiaram na força do próprio braço. Ninguém pulou no mar, eu vou nadando, eu vou sair daqui, eu vou correr. Eu vou correr no nariz, eu vou nadar. Ninguém pensou nisso. O que eles fizeram? Jesus está aqui pertinho, eu vou falar com Ele. Para Ele nos tirar desse perigo. Para Ele nos dar uma segurança. Mesmo Ele dormindo, tinha segurança. E aí, mais uma vez, a gente quer pensar na nossa capacidade, na força do nosso braço. Mas eu estudei, mas eu consegui aquele emprego porque eu tenho um currículo bom? Não. Se não fosse Deus na tua vida, nem a faculdade tu faria. Nem a prova do Enem tu ia conseguir ficar lá 4, 5 horas fazendo aquela prova. Então a gente precisa reconhecer que nós não somos nada sem Deus. Que até quando a gente abre os nossos olhos de manhã, a gente precisa agradecer a Deus porque é um milagre. Tanta gente está fechando os olhos, tanta gente está em coma, tanta gente... Eu já ouvi testemunha aqui nessa igreja mesmo, de pessoas dessa igreja mesmo, que esteve no leito de morte. E aí falaram assim, que Deus te livrou, Deus trouxe de volta para casa. E aí essa pessoa falou assim, por que eu? Tantas pessoas que são de Deus, tantas pessoas, não que essa não seja, essa também é muito de Deus, mas tantas pessoas estão na obra, tantas pessoas estão no arado, e às vezes passa por um momento de uma doença, e ela entra para o hospital e Deus já logo leva. Mas Deus leva porque chegou o momento. E Deus não te levou, Lene. Deus não te levou, Cláudia, porque Deus tem uma obra linda na vida de vocês. Porque Deus ainda vai revelar, Ele já revelou no oculto o que Ele tem para fazer na vida de vocês. E não é só do material que eu estou dizendo, eu estou falando do espiritual. As promessas de Abraão, de Isaac, de Jacó, elas estão sobre as nossas vidas. Que nós vamos pregar o Evangelho, que através de nós, por meio dele, vamos ganhar vidas, almas para Jesus. Que Deus vai nos usar como instrumento, e vidas serão saradas, e vidas serão convertidas, e vidas serão restauradas. Só que a gente precisa estar na posição. A gente precisa falar, Senhor, Tu és o centro de tudo na minha vida. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti eu sou tão pequenininho, eu sou fraco. Reconhecer todos os dias que Ele, que é tudo, que se não for por Ele, nós nem levantamos, né? E aí a gente pensa, será que Jesus queria que os discípulos ficassem com medo, desesperados? Será que Jesus queria, igual quando a gente também passa por uma prova e a gente fala assim, será que Jesus não está me escutando? Poxa, eu estou acordando de madrugada, eu estou orando, eu estou gritando, os meus vizinhos já devem estar até se assustando de tanto que eu grito de madrugada, de tanto que eu falo com Deus. Será que Jesus não está me ouvindo? Só que Deus trabalha no secreto, Ele não precisa te mostrar o que Ele está fazendo, porque Ele está fazendo. E às vezes a gente está tão angustiado, tão triste, que a gente não consegue sequer orar. Mas uma lágrima para Deus é uma frase. Ele compreende o que você está passando sem você abrir a boca. Ele sonda o nosso coração todos os
já pensou o que você ia falar? Então não pense que Deus não está te ouvindo. Não pense que você precisa gritar. É bom gritar, às vezes é bom sair daquela oração. Senhor, muito obrigado, a pessoa, a comida. Não, às vezes é bom você dar um grito da alma. Mas aquela oração que você faz baixinho também Deus está te ouvindo. E Ele não precisa te provar nada, Ele não precisa te mostrar nada. Ah, porque Deus já me mostrou em sonhos, eu estava em um lugar que não era na minha igreja, não era na minha cidade, Deus se revelou ali para mim e ainda não aconteceu. Eu sou prova viva que eu estava num lugar que ninguém me conhecia, estava com a pastora Vera, com a Dayana, com a Thaís, eu não canso de contar esse testemunho. E estava num chá de mulheres em Seropédica. Eu fui para uma igreja que eu nem sabia o nome dos pastores, dos missionários, nem sabia o nome do ministério da igreja. E aí me chamaram para um quarto de oração. Era uma tenda que tinha dentro da igreja. E eu já cheguei na igreja já perguntando para o pastor que levou a gente: pastor, o que é isso? Que negócio legal! Eu nunca tinha visto isso. E aí o pastor falou: isso é um quarto de oração. Isso daí, né, é um local para orar, um local ali, uma oração assim. Eu entendi que era uma oração assim mais particular e mais reservada. E aí uma irmã missionária me chamou nesse local e aí ela falou para mim assim: olha, eu vou orar. E aí se Deus me mostrar algo, eu falo para você, tá bom? Eu falei, tá bom. E aí ela começou a orar e eu comecei a chorar, e eu chorava e não parava de chorar. E aí depois ela falou assim: eu posso te revelar o que Deus me mostrou? Eu falei, pode. Ela: olha, eu não sei o seu nome, não sei quem você é, mas Deus me mostrava você num lugar, e é só de falar dá vontade de chorar, gente. Deus me mostrava você num lugar que você tinha pessoas sentadas esperando por você. Era como se você fosse atender aquelas pessoas. E Deus me mostrava ali aquele local cheio, né? Mas assim, e só me entregou isso. Mas foi o necessário, ela não precisava falar mais nada. Porque na mesma semana, eu falei para Deus, no meu oculto: Senhor, será que eu estou preparado? Será que eu sou? Será que eu vou conseguir conduzir um atendimento? Será que eu vou ter a minha sala? Será que eu vou conseguir clinicar? Será que eu vou conseguir fazer atendimentos? Eu acho que eu não quero, não. E eu já trabalhava na prefeitura. Falei, eu vou ficar somente no CAPCI. Eu não quero saber nada de abrir sala, de colocar meu nome, eu não quero saber nada disso. E aí quando essa irmã me revela algo do céu, algo que eu não tinha falado nem mesmo para o meu marido, né? Até porque se eu falasse, ele ia me dar uma bronca. Você estudou tanto tempo, né? E aí por aí. E quando eu tive essa resposta, olha que eu chorei mais. Não sei se vocês repararam, eu sou muito emotiva. E aí eu chorei, e eu falei: olha, só para confirmar, né, só para fortificar a tua fé, irmão, eu sou psicóloga. E essa semana eu falava para Deus: será que eu vou conseguir? Então agora eu vou com tudo, né? E saí de lá e continuei chorando, né? Porque assim, quando Deus fala com a gente, né? E ainda mais dessa forma, que eu não precisei ir em lugar atrás de revelação. Sabe quando você é pego desprevenido? Foi assim que aconteceu comigo. E aí eu fiquei muito feliz, sabe? Eu senti que eu recebi ali uma resposta de Deus. Eu senti um abraço do Espírito Santo. Eu senti que Deus falava: ei, filho, eu sou contigo. Porque até o sonho
começou, eu já tinha colocado no teu coração. E aí eu fiquei muito feliz, né, com essa revelação de Deus, né? E eu comecei, né, a ter algumas ligações, algumas pessoas me contratarem, né? Eu sou um pouquinho tímida, mas eu comecei a fazer palestra. Minha primeira palestra foi aqui na igreja também, né? E aí eu entendi que sem Deus eu realmente não iria conseguir, que Ele está à frente de tudo em nossas vidas. E aí por que a gente pensa que as promessas, né, que as tempestades, que as provas e que as lutas, elas não são inevitáveis? Olha o que diz em João 16:33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não falou que seria mamão com açúcar. Ele falou que todos nós teremos aflições. Como no início eu já mencionei, alguns personagens da Bíblia que enfrentaram prisões, que enfrentaram perseguições por amor a Jesus. Então nós também vamos enfrentar. Só que estamos, né, na proteção dele, debaixo da potente mão dele. E aí quando eu falo, será que Deus queria que eles ficassem desesperados? Não. Por que ele não queria? Porque em primeiro lugar, no primeiro versículo de Marcos 4, que é o 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. O que quer dizer com isso? No início ele já tinha dito que iria acontecer. E quando eu falo que o propósito que Deus tem na nossa vida, porque como eu falei anteriormente, existem tempestades que nós procuramos, né? Por falta de desobediência, por não esperar a vontade de Deus, mas existem tempestades que faz parte ali do processo e que tem início, meio e fim. E em segundo lugar, ainda que Deus estava dormindo, Ele estava no barco. Não tinha como o barco afundar. E o que a gente fala hoje, é o que a gente tem que ter na nossa mente. Não tem como dar errado. Não tem como eu morrer se não for o tempo dele. E existem tempestades que a gente pensa que é para a morte, mas não é. Existe tempestade que é o momento ali que Deus vai te ensinar. Que Deus está falando: filho, eu não quero do jeito que está. Eu quero que você se aproxime mais de mim. Eu quero que você entregue totalmente o teu caminho a mim, a minha confiança. Eu quero que você lance sobre mim a sua ansiedade. Glória a Deus. Então a gente precisa entender que o processo, ele pode ser difícil, ele pode demorar no nosso tempo, porque no tempo do Senhor nada é salvo do controle. Mas a gente precisa colocar de uma vez por todas a nossa confiança, colocar Ele no centro de tudo, orar mais a Deus, jejuar mais, falar com o Senhor: Senhor, eis-me aqui. Senhor, olha essa tempestade. Sabe aquela criança que fica o tempo todo: mãe, mãe, mãe. É assim que a gente tem que ser com Deus. Mas não só nos momentos difíceis, procurar o Senhor nos momentos de uma perda, procurar o Senhor no momento de uma doença, mas querer estar próximo ao Senhor em todos os momentos. É tão bom, é tão gostoso quando a gente está feliz, sabe? Quando a gente está radiante, e aí a gente canta, e a gente dança, e a gente levanta a mão, e a gente... Só que isso tem que ser em todos os momentos. A gente tem que agradecer a Deus porque estamos ainda num local, residindo em um local que ainda conseguimos andar com a nossa Bíblia, ainda conseguimos falar do amor de
Existem países que pessoas estão sendo mortas, que pessoas estão sendo perseguidas, que pessoas estão sendo castigadas por amor a Jesus. E nós ainda temos esse privilégio de estarmos na casa do Senhor, mas uma simples dor de cabeça, hoje eu não vou não. Hoje eu não quero. Hoje, vou mandar uma mensagem aqui, hoje eu não vou. E aí a gente precisa, de fato, entender que Ele é o centro de tudo. Em Isaías 40, versículo 31, vai dizer assim: mas o que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Olha a promessa que Deus tem para a nossa vida. Ele vai dar paz para nós, Ele vai dar descanso para nós, mas está dizendo bem claro, os que esperam no Senhor, Ele renovará as nossas forças. E todos os dias Ele faz isso. Existem dias, que a gente está tão tristinho, acontece alguma coisa, a gente tem vontade de chorar. E o cristão, ele vive muito isso. Às vezes está ministrando, às vezes está cantando, mas está com o coração, dilacerado. Está com o coração que, se a pessoa abrir aquela janelinha, tudo bem? Já era, desaba, chora e vai embora. E aí está lá, fazendo a obra, está cantando, está orando, está emprestando o ouvido para o irmão, porque não tem uma passagem que a gente precisa ali também, com os que caíram, a gente não precisa ser o suporte ali, a gente não tem que ser não tem que estar no lugar de julgar, mas tem que estar ali. Se Jesus é o amor, nós temos que viver esse amor. E aí às vezes a gente está ouvindo uma aflição, uma prova que a pessoa está passando que é parecida com a sua, mas você faz o quê? Se silencia e escuta o que o teu irmão está dizendo. Eu acredito que todos já passaram por isso. Que a gente precisa nos silenciar e ouvir o que o outro está dizendo. Às vezes está doendo, você está ali chorando sobre a mesma luta, sobre a mesma causa. E aí você, calma aí, porque é ruim também, a pessoa está desabafando com você, isso acontece comigo também, e aí acabou. A pessoa nem consegue falar mais nada. E aí a gente precisa, muitas das vezes, trabalhar isso em nós. Isaías 43, versículo 2 vai dizer: quando passarem pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem chama arderá em ti. Mais uma vez, ele está dizendo que ele vai te proteger, que ele vai cuidar de você em todos os lugares, em todos os caminhos. Ele vai continuar com as suas mãos estendidas, com o seu olhar de misericórdia. Mas a gente precisa fazer o quê? Buscar primeiro o reino dos céus, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E para finalizar, eu queria que a igreja acompanhasse junto de mim em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A igreja pode ler junto? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Amém, glória a Deus. Então a gente precisa guardar essa palavra no nosso coração e entender que o processo que estamos vivendo hoje não saiu nada do controle do que Deus te prometeu. Deus, Ele
não está querendo que você fique ansioso, desesperado, com medo, querendo passar à frente de Deus, mas a palavra dele diz que os pensamentos deles, né, são de paz para todos nós, e que hoje todos nós possamos sair daqui com essa paz, possamos sair daqui restaurados, possamos sair daqui vivificados na palavra dele. Eu peço que a igreja se levante, vamos louvar o hino. Você possa colocar a mão no teu coração, clamar ao Senhor. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só. Já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Estás comigo, eu posso amar. Eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso amar. Já tenho lugar pra descansar nas ondas de um grande mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo, eu posso clamar. Eu acredito, eu não vou naufragar. Só porque estás comigo, eu posso
que temos a paz em nosso coração, que Deus, Ele vai prover o amanhã, que Deus, Ele não está te dizendo que essa tempestade que hoje você está passando, que é para a morte, mas que é para que possamos reconhecer todos os dias que estamos na total dependência dEle. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, Senhor Deus, deixa eu pagar. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, grandioso és tu, Pai. Diante de nós estamos, Senhor Deus. Vem abençoando a tua igreja, vem abençoando o teu povo, Senhor. Pai querido, a tempestade tem surgido no meio dos teus filhos, Senhor Deus. A tempestade tem se levantado, Pai querido, e nós temos te pedido socorro, Senhor. Então apresse em socorrer, Senhor Deus. Apresse em nos socorrer, porque nós somos carentes, nós necessitamos de Ti, Pai. Sem Ti nada somos, Pai querido. Então, Pai querido, Pai Santo, tende tua misericórdia, Senhor Deus. Apresse em nos socorrer. Olha essa tempestade, Senhor, que tem surgido em nossos caminhos, Senhor. Olha esse vento que tem soprado, Senhor, sobre nós, Pai querido. Olha, Espírito Santo de Deus, trabalha, Senhor. Trabalha sobre nossas vidas, sobre nossos familiares, Senhor. Oh Deus querido, muitas vezes pensamos que é o fim, que já está acabando, que nosso barco já está afundando, Senhor. Mas muitas das vezes nós não estamos vendo, Senhor, que Tu estás conosco neste barco, Senhor. Que essa tempestade é tempestade de verão, Pai. Aquela que só faz barulho. Oh Deus querido, Pai Santo, mas esse barulho vem nos colocando medo. Esse vento vem nos soprando, Senhor, e nós estamos com medo, Senhor. Mas, Pai querido, apresse em nos socorrer, Senhor. Sonda nossos corações, visita nossos familiares, Senhor Deus. Entra providência, Pai amado, dentro dos nossos lares, Senhor Deus. Oh Espírito Santo de Deus, visita, Senhor. Visita o teu servo, tua serva, Senhor Deus. Visita, Senhor, Pai querido. Essa tempestade tem que passar. Essa tempestade é passageira. É chuva de verão. Oh Deus querido, então, Pai, nos segura pelas tuas mãos, Senhor. Não nos abandone, Senhor Deus, mas nos segura, Senhor Deus. Nos ajuda a caminhar, passar por essas barreiras, passar por essas tempestades, Senhor Deus. Mesmo que muitas vezes venhamos tropeçar, Senhor, mas nos levanta, Senhor Deus, e nos levanta com forças, Pai, para que nós possamos estar firmes e fortes, Senhor, na tua presença. Firma nossos passos, Senhor. Deus querido, Pai Santo, nos abraça com o teu Santo Espírito, Senhor Deus. Nos abraça, Senhor Deus, e nos dá a palavra da tua paz. Aquela paz que o mundo não pode nos dar, Senhor. Essa paz que vem de Ti, Senhor Deus. Oh Deus querido, Pai Santo, mesmo que a nossa fé é pequenina, Senhor Deus, mas nós viemos diante de Ti te pedindo a tua misericórdia, Senhor Deus. Apresse em nos socorrer, Senhor. Apresse em socorrer a tua igreja, os teus filhos, em teu santo nome. Amém. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu peço um obreiro, mais um obreiro que traz aquela mesa aqui para frente. Vamos estar apresentando ao Senhor. Glória a Deus. Eu queria, nesse momento, fazer um pedido, fazer um apelo a você. A igreja pode se sentar só por um minuto. Tem alguém no meio de nós que gostaria de aceitar Jesus como seu Salvador da sua vida? Ou até mesmo ser membro da igreja El Shaddai? A oportunidade é essa. Amém? Glória a Deus. Então vamos nos colocar de pé. Vamos estar apresentando os objetos a Deus. Chama a pastora para estar aqui embaixo comigo. Glória a Deus. Ministério aqui à frente. Vamos estar apresentando a Deus aqui em nome de Jesus. Diaconisa Cida estão ungindo. Glória a Deus. Diaconisa Vera vai estar fazendo essa oração em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nos colocamos na Tua presença nesse momento, Pai querido, pedimos ao Senhor que venha perdoar o nosso pecado, e agora diante do Senhor, Pai querido,
justiça. Pessoas, Pai querido, que se encontram neste momento enferma, precisando de uma cura, mas que o Senhor possa nesse momento estar trabalhando de forma extraordinária, repreendendo a fúria do inimigo, desfazendo, Senhor Jesus, todo laço de morte, todo projeto de Satanás que venha a ser anulado, que não venha a ser, Senhor amado, as nossas mãos, tocando sobre seus objetos, mas que debaixo da nossa mão venha da tua mão, Pai querido, de milagre, operando uma grande vitória na vida de cada pessoa e de cada situação aqui. O Senhor conhece cada detalhe. Assim eu te oro em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. O ministério de frente, a pastora vai estar aqui comigo. Vamos estar dando uma música da semana assim. Quinta-feira, às 19 horas, o estudo bíblico em nome de Jesus. Domingo, às 18 horas e 30 minutos, ensaio das irmãs. Domingo, às 19 horas, culto, louvor, adoração ao nosso Deus. Meu querido, esse estudo, não deixe de vir. Venha participar, venha adquirir mais conhecimento em nome de Jesus. Está uma benção. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, meu querido. Bom, gente, é aniversário da pastora e nós estamos fazendo uma comemoração à pastora. Pastora, aí está o carinho da igreja contigo. Cada pessoa colocou um anúncio, falou, entendeu? Para a pastora. E eu faço a pergunta à igreja: tem alguém que gostaria de dar uma palavrinha em nome de Jesus? Alguém queria uma oportunidade para dar uma palavra? Só leio a paz do Senhor, amém? Amém. Eu gostaria de estar parabenizando, né, a nossa pastora, que é nossa mãe, que é a nossa líder, que é a nossa amiga, que muitas das vezes quando a gente está triste, que a gente precisa de uma palavra, ela sempre está ali, né, disposta a nos ouvir, e é uma mulher, né, de exemplo de fé nas nossas vidas. Então, gostaria de estar aqui, né, declarando, né, o meu carinho pela vida da senhora, que Deus continue abençoando a vida da pastora, dando anos e anos de vida com saúde, que Ele continue dando forças para que ela continue fazendo a obra de Deus. Eu também quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, pela vida da pastora, por mais esse ano de vida, né, que Deus concede para ela. Quero dizer que fico muito feliz de estar aqui e de aprender a cada dia, né? Você, pastora, te amo muito, você mora no meu coração, tá? Eu sou muito grata a Deus por ter me colocado aqui, eu permanecer aqui junto com você, com o pastor, e ter esse aprendizado a cada dia, tá? E mais uma vez, meus parabéns. Amém? Tem mais alguém? Pastora, eu quero te parabenizar por mais um ano de vida que o Senhor tem te concedido, que o Senhor possa continuar segurando as tuas mãos, que grandes bênçãos o Senhor possa continuar derramando sobre a tua vida e que a senhora continue sendo essa mulher forte, valente, guerreira, não abaixando a cabeça para o diabo, porque o Senhor é contigo. E eu deixo para a sua meditação em Isaías 41 e o versículo 13. Porque o Senhor teu Deus te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, porque eu te ajudo. Então o Senhor, em todos os detalhes, o Senhor é contigo, tá? Então, eu queria falar uma frase, algum versículo muito bonito, mas como eu já falei com a senhora, eu não sou boa com as palavras, mas eu peço a Deus pela sua vida sempre e agradeço muito a Deus, porque por mais que a senhora tenha passado por tantas coisas e às vezes ainda pode passar, né, por tantas lutas que a gente não sabe, não vê, a senhora sempre recebe a gente com um sorriso, com um abraço, muito mais que uma líder, mas como uma mãe. E o Miguel já vinha aqui, ele já conhecia um pouco da senhora e do pastor, mas quando eu vim para cá, eu me senti muito abraçada, como se não fosse uma igreja, um lugar, mas como eu estivesse indo para casa, não só do meu pai, mas como uma mãe querida e um outro pai também querido.
por ter levantado uma mulher tão incrível como a senhora, que por mais que tantas coisas difíceis, tantos desafios possam acontecer ou já tenham acontecido, a senhora sempre está com um sorriso, sempre com uma energia, um brilho enorme. E eu tenho muito a agradecer isso, porque isso transforma a gente, toca a gente. A gente vem aqui muitas vezes triste e recebe uma palavra, um aconchego, porque a gente sabe que a senhora estuda, a senhora para poder ter um tempo de não só devocional, mas um tempo com Deus. E isso não só transforma a senhora como uma pessoa, como mulher, uma filha de Deus, mas também a gente. E eu tenho vivido coisas que eu tenho recebido e pensado muito na senhora. Alguns momentos na minha vida me vêm palavras que a senhora falou e eu não tenho como agradecer em palavras ou qualquer coisa, porque eu sei que Deus tem tocado no seu coração e isso vem transformando e tocando o nosso também. E eu agradeço muito pela sua vida. Glória a Deus. Em meio a tantos elogios, não podia deixar viu? Uma pessoa tão querida, tão especial para a gente, que sempre nos ajudou, uma pessoa que não tem preguiça de pôr a mão no arado, mulher de fé, mulher de coragem, aquela que está sempre aí de braços abertos para receber aqueles que precisam da sua ajuda, precisam do seu abraço, do seu carinho, que se compadece com a dor de cada um. E eu sou muito grato por você, por ter não só você como pastora, mas como amiga pessoal, que todos que estão aqui na igreja, muitas das vezes ela nem recebe vocês, recebe cada um como um amigo que chega aqui e se compadece com a sua dor e sabe que cada um tem o seu problema particular, por mais que ela seja discreta na sua atenção que tem dado a cada um, mas se compadece também com a dor de cada um. Muito grato, não só por mais um ano de vida que você está tendo, mas pela amizade que a gente tem, pela pessoa que você é, você continue sendo essa pessoa maravilhosa, uma mulher de fé, de coragem, que não tem pena, não tem medo, nem preguiça de pôr a mão no arado. Amém? Fica com Deus. Amém. Tem mais alguém? Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja, mas não tem como, né? Deixar. Agora eu entendi por que eu vim correndo para tirar um abraço, para dizer, gente, o quanto eu amo essa mulher guerreira. Ai, não tem palavra. Na madrugada, que fica me ouvindo, eu estou com ela na madrugada. Olha que Papai do Céu te deu muitos anos de vida para me aturar. Tá? Que Deus te abençoe muito. Sacerdote, amo de verdade. E acredito que todos aqui, né, gente? Amém. Mais alguém? Glória a Deus. Tem mais alguém? Somos a igreja da paz do Senhor. Então, né, já falou as palavras todas da bonita, pastor. Eu também venho aqui para agradecer primeiramente Deus, segundo ela, por nossa vida, nosso caminho, né? Que a gente não somos só vizinhos, somos amiga. Para mim, ela eu considero como uma mãe que tudo ele está resolvendo, está junto, precisa de um carinho com certeza. Agradecer ela por tudo. E quero desejar tudo de bom, que Deus dê muitos anos de vida, felicidade sempre. E que a senhora é uma mulher maravilhosa, pastor. Eu gosto muito da senhora. Tudo de bom. E muito obrigada pelo carinho com a Juju, com o Tarcísio, com a Bruno, com o Hugo, todo mundo aí em casa, tá? Muito obrigada por tudo. Glória a Deus. Salve da igreja, paz do Senhor. Realmente me faltam palavras para poder expressar o quanto a senhora é especial na minha vida. Agradeço a Deus por ter me mostrado a senhora, me levado até a senhora,
porque, como a Raquel falou, a senhora está sempre recebendo, ouvindo a gente, e eu tenho a senhora como minha pastora, como uma segunda mãe que Deus colocou na minha vida, o pastor também como meu segundo pai. Agradeço por tudo que vocês fizeram na minha vida, na vida da minha mãe, da minha irmã, que sempre estava ali para poder escutar eles nos momentos mais aflitos, né? No qual eu dei muito trabalho para vocês. Quero agradecer cada oração, quero dizer que você também está sempre nas minhas orações. Agradeço mais uma vez a Deus por ter me permitido estar aqui fazendo, congregando com vocês, e agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de você ser a minha pastora. Te amo muito. Amém. Tem mais alguém? Eu tenho muita história para contar, né? Das nossas andanças, né? Fomos da mesma igreja lá antes dela ser pastora. Então a gente convivia muito junto. Hoje já não, porque eu trabalho. Mas assim, pastora, nós somos privilegiados por Deus por ter a senhora como pastora, como amiga. Antes da senhora ser minha pastora, a senhora era minha amiga, a senhora é minha amiga. Então assim, eu agradeço a Deus pela vida da senhora, pela tua família, porque a senhora é exemplo de mulher. Então a gente temos um exemplo para a gente carregar. A senhora sempre nos ensinou quando era lá na escola dominical. Então assim, tudo quando a gente aprende dentro de uma igreja, a gente guarda dentro do nosso coração e a gente leva para o nosso lar. Então assim, hoje eu tenho um casamento abençoado, porque além dela ser minha amiga, minha pastora, ela é minha madrinha de casamento. Meu casamento é abençoado, graças a Deus. Então assim, foi tudo. Eu agradeço a senhora também pelos momentos que eu tive difícil na minha vida, de subir serra passando mal, descer serra passando mal. Assim, eu tive uma vida muito difícil, porque eu passei por um problema. Então assim, foi ela que me socorria, ela que me levava. A maioria das vezes teve um dia de eleição que a gente fomos para a vassoura. Eu fui vomitando de paracampinho, não sei se ela lembra disso, até chegar em vassoura. Então assim, eu te agradeço pela sua vida, que você mora no meu coração e não paga aluguel. Tchau. Vamos comer coxinha. Tem muito tempo que a gente não. Amém. Salve, irmão, a paz do Senhor. Não podia deixar, né, de dar o parabéns aqui à minha amigona, a fé, minha mãe, minha irmã, pastor, e ela sempre correu comigo, no hospital, né, pastor? Né, pastor? Estamos aqui juntos e eu quero te parabenizar pelo teu aniversário, que essa data se repita por muitos e muitos anos. Eu amo muito a El Shaddai. Você é uma amiga muito especial para mim. Te amo muito. Pastora, eu tenho muito que agradecer a senhora por tudo. Desde o início que entrei aqui, fui me firmando mais e mais para o Senhor. Hoje eu recebo as frutas, as batalhas com mais graças à senhora. Mas tudo acontece com a pastora, pastor, graças a Deus, a senhora está sempre me escutando. Por isso, muitos amigos da senhora, que precisa muito da senhora aqui. Pelo amor de Deus, muita saúde, irmão. Tá? Um abraço. Amém? Glória. Quero falar sobre a pastora, que agradecer ela por tudo que ela fez por mim, né, nessa subida aí para Leme também, ela no hospital, para lá, para cá. Nas madrugadas nós ficamos lá naquela friagem, a pastora estava ali, né, junto ali comigo ali, umas duas ali chorando, abraçando, esperando o resultado do médico para saber como é que ela estava, como não estava, né, pastor? Então eu agradeço muito o pastor, por estar sempre junto com a gente, que Deus abençoe, que dá muitos anos de vida para a senhora, tá? Amém. Tem mais alguém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. É nova Nilda?
tímida. Ela veio congregando, veio uns dias visitando, ela participou de corpo e tudo, e hoje ela falou para a gente, já convidou cedo, falou para a pastora, que quer congregar conosco. Amém? Como que a igreja receba ela? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Nós te amamos, Jesus, somos muito mais em nome de Jesus, tá bom? Aqui você vai encontrar uma família. A família é o trabalho. Deus possa estar te abençoando cada vez mais e mais em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Deus, amém, Jesus. Uma mulher de fé. Hoje é dia de homenagear alguém muito especial. Pastora, grandes são suas qualidades. Para nós você é como? Sara, cheia de fé. Como Miriam, profetiza. Como Débora, líder. Como Ruth, dedicada. Como Ana, fiel a Deus. Como Esther, sensata. Como Maria, obediente. Como Abigail, pacificadora. Somos gratos a Deus por ter uma pastora, amiga, preciosa, abençoada, bondosa, e virtuosa. Parabéns, mulher de Deus. Amamos muito você. Eu acho que vocês choraram mais do que eu veio aqui falar, gente. Eu não vou chorar. Eu só tenho muita gratidão no meu coração ao meu Deus, porque tudo que eu faço realmente é para a glória de Deus. A minha vida é para Deus. Falo igual o apóstolo diz, vou deixar ele ficar cansado com o bolo. Uma mesinha pra gente. Eu não esperava esse bolo, irmãos, porque eu estou comendo bolo desde sábado. Estou comendo bolo sem parar. Eu fui muito presenteada essa semana. Eu fiz aniversário sexta-feira. Eu ganhei uma festinha lá na varandinha da minha casa lá atrás, uma surpresinha de um irmão que eu não via há mais de 5 anos, e veio ele e a esposa.
fazer um bolinho e fomos ali fazer a nossa comemoração. Fiquei feliz porque nada mais importante em nossas vidas do que a família. Né? A família é algo muito precioso, é o presente que Deus nos deu. E eu tenho a Igreja Evangélica do Ministério El Shaddai como a minha família. Muitas das vezes eu deixei de viajar, de ir para muitos lugares, dando prioridade à casa de Deus e fiz com muita alegria, né? Abrimos mãos de muitos passeios pensando na igreja. Então eu quero dizer para vocês que o que eu ouvi aqui nessa noite foi até muito engraçado, né? A pastora e o pastor me socorrendo, sempre subindo a serra com a gente, a pastora, e realmente, né, nós fazemos isso porque isso é bíblico, ajudar os nossos irmãos. Não adianta eu pregar, o pastor pregar e ver o nosso irmão padecendo e não prestar socorro. Então, a dor do nosso irmão passa a ser a nossa dor também. A gente tem que se compadecer do nosso próximo, pregar aquilo que nós vivemos, né? Então, eu tenho muito que agradecer a Deus por ter essa visão espiritual, essa visão de Deus, que o que Deus colocou nas nossas mãos tem que ser bem cuidado. E vocês todos moram no meu coração. Eu recebi também, algumas pessoas foram lá na minha casa, a igreja me dá um abraço. Muito obrigada por tudo que eu recebi, porque de todos os presentes, lembranças que eu ganhei, o maior presente que eu tenho é para dizer para cada um de vocês, é o carinho de vocês, é vocês me reconhecerem como uma pastora, uma líder, que não é nada fácil, como a irmã disse, mesmo eu acarretada de problemas também, né, que tem na minha vida pessoal também, mas ainda assim tem um lugar para todos vocês, para me parar, né, ouvir vocês, né, Silvânia? O tempo que eu preciso, as madrugadas me chamando, gente aí me chamando para pedir oração. Às vezes eu meio sonolenta, não sei, vou orando e Deus vai trabalhando, mas eu faço de todo o coração, porque eu vivo para Deus. E se eu vivo para Deus, eu vivo para vocês, porque a minha vida está aqui na Igreja Evangélica do Ministério El Shaddai. Agradeço a Deus pela minha família, que eu amo de paixão, né? São a minha vida, são a herança que Deus me deu. É os meus filhos, minha nora, meu genro, meu netinho, a nossa igreja. Eu quero dizer para vocês, até visitante, viu? Que eu amo de vocês. Aprendi a amar de um modo incondicional, tá? Desde lá de trás, todos vocês que estão me ouvindo falar, eu amo vocês de modo incondicional. Ah, mas só Jesus amou de modo incondicional? O Senhor mandou ele amar assim como Ele também nos amou. Então, eu quero dizer, vocês moram no meu coração e a vitória de vocês é a minha vitória. Todas as vezes que eu vejo alguém entrar por essa porta contando vitória, eu começo a bradar a Deus também pela vitória que Ele me deu, porque a vitória de vocês será sempre a minha vitória. Muito obrigada pelo carinho, pelo amor, tá? Que vocês têm por mim. Amo todos vocês, Igreja El Shaddai, família do Senhor. Vamos aplaudir Jesus. Glória a Deus. Bom, meus queridos, por mais que eu fale, eu não tenho palavras para dizer o tamanho amor que ela tem pela igreja, por cada um, pela família, por tudo. E nós somos vitoriosos. Nós somos, tanto a minha família quanto vocês, porque nós amamos o Deus ao qual nos amamos muito mais antes do Senhor. Tá bom? E não vão embora, tá? Tem bolo para vocês comerem. E cachorro quente também, pastora. Então, a minha filha, ela diz assim, para, mãe, de comer, porque eu sou diabética, irmãos. E ela mandou parar, mas ela mesmo que me alimenta com bolo e cachorro quente, me pode. Hoje pode. E desde sábado que eu estou igual uma formiguinha. Desde sexta que eu estou igual uma formiguinha, né? Então, agradeço. Sorrisão. Vai lá, pai. Agora vamos embora, vai ser rapidinho. Tá bom? Então, vamos
orar e fazer a última oração, né, pastor? Fecha teus olhos. Senhor Deus, muito obrigada por tudo que o Senhor tem realizado aqui nesse lugar. Verdadeiramente, Senhor Deus, a obra do Senhor nunca é em vão, Senhor. Muito obrigada pelo presente que o Senhor me deu nessa noite, Senhor amado, o carinho, o amor de cada irmão, Senhor Deus. Como é bom ser reconhecido, Senhor Deus, pelas obras, pelas coisas que nós fazemos, sabendo que não somos salvos pelas obras, mas como é importante saber que somos amados pelos nossos irmãos. E eu te louvo por cada irmão que está aqui nessa noite, por aqueles que faltaram, que eu sei que se estivesse aqui também estaria recebendo um abraço. Muito obrigada por tudo, Senhor, porque até aqui o Senhor tem me ajudado de uma forma sobrenatural. A força não é minha, a força vem do Senhor. É o Senhor quem tem me sustentado, me colocado de pé nos dias maus, nos dias bons. O Senhor está sempre comigo, com toda a minha casa, com essa igreja. Muito obrigada, Senhor. Eu quero, Senhor, terminar essa oração, Senhor, resumindo com uma só palavra: gratidão a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada, Senhor. Daqui a pouco vamos sair depois dessa confraternização. Que o Senhor possa estar conosco, nos dando noites e mais noites abençoadas, Senhor. Falar como Davi disse: deitei, dormi, me levantei, porque o Senhor me sustentou. E eu creio que na vida de cada um sair por essas portas vai ser assim, já vai sair ungido, abençoado, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus. Estenda as mãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolações do Espírito Santo esteja em cada um de vós, desde agora e para todos sempre, que todos digam amém. Está terminado em nome de Jesus.